Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 9. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Eu sei que o Senhor já falou com a gente aqui essa noite, estás falando mais ainda agora dentro desse texto, Senhor. Abre os olhos, a mente, o entendimento da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, aplaude a Deus, liga seu coração. Aleluia! Que Deus tem para falar com a gente nessa noite. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre Jabez. E esse nome Jabez, ele vem aparecer aqui dentro de uma genealogia. O que era uma genealogia? Obrigado, irmão, recebe teu galardão. O que era uma genealogia? Genealogia era muito usada pelos judeus, porque eles tinham uma preocupação muito grande de saber quem eram seus ancestrais, quem era o patriarca ou os patriarcas de sua família. Então os judeus até hoje eles têm a maior honra, a maior alegria, a maior satisfação de dizer: eu sou da família de tal pessoa. E isso era muito importante aqui nesse tempo, porque era um tempo onde eles estavam numa situação de volta de cativeiro. Então eles queriam ter uma conexão com o povo de antes do cativeiro, ou seja, eles queriam ter uma ligação fortíssima com seus ancestrais que viveram 70 anos antes deles, 70 anos antes deles terem sido levados para a terra de Babilônia. E é interessante da genealogia que a gente geralmente vamos ver vários e vários nomes sendo citados. Fulano era filho de outro, tal, desce daquela pessoa, fulano gerou fulano, tal. Mas as genealogias não têm o costume de parar em determinados nomes. Genealogia vai citando nome, pais e filhos e assim vai. Mas quando a genealogia ela para focar em um nome, isso acontece pouquíssimas vezes, nós também temos que parar para prestar atenção, porque é algo importante sobre aquela pessoa. Há um ensinamento, há uma revelação sobre aquela pessoa. A genealogia não iria parar aqui sobre Jabez, se não fosse interessante para nós pensarmos quem foi Jabez, o que fez da história de Jabez uma história diferente da história dos seus irmãos. A Bíblia diz que Jabez, versículo 9, foi mais ilustre do que seus irmãos. E pensando em Jabez e procurando o significado do seu nome, nós vamos ver que Jabez significa o que traz sofrimento, ou o sofredor, ou aquele que carrega consigo a dor. E ele ganhou este nome muito relacionado com o dia do seu nascimento, porque a sua mãe teve um problema sério no parto, e o parto dela estava amarrado, e ela sofreu muito para dar à luz àquela criança. Então quando Jabez ele nasce, a mãe logo diz: esse é um Jabez. Esse é um Jabez, ou seja, é o que me trouxe muitas dores e muito sofrimento. E aquele nome ficou. E quando aquele menino foi crescendo, aquilo ficou muito pesado na vida dele. Porque toda vez que alguém o chamava, era trazida essa mensagem: causador de sofrimento, você que carrega a dor está com você, a dor nasceu com você. Você nasceu junto com a dor. Você fez a sua mãe sofrer. E Jabez foi crescendo com aquilo na cabeça: eu sou um sofredor, eu trago sofrimento, a minha vida é acompanhada pela dor. Mas um dia Jabez olhou para essa situação e ele disse: eu não vou aceitar isso na minha vida mais. Eu não posso mudar o nome, mas eu posso mudar a realidade do nome. Talvez para nós hoje, brasileiros, que nem sempre preocupamos muito com o significado dos nossos nomes, talvez não tenha relevância nenhuma. Mas para o judeu, cada nome era escolhido com muito cuidado, porque o nome significava o sentido
ou a realidade da vida daquela pessoa. Então Jabez sabia, eu tenho sobre mim um sentido muito negativo. A realidade da minha vida pode se tornar realmente isso, uma realidade de sofrimento e dores. Mas eu não quero viver isso. Mas eu não posso mudar de nome. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar de identidade. Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma pessoa pode ter um nome, mas uma identidade que não corresponde a esse nome. O meu nome, por exemplo, significa ungido de Cristo. Mas eu conheço cristiano ali também, ungido de Cristo. Mas eu conheço cristianos que são assassinos, que estão presos. O nome não tem nada a ver com a identidade. Ele assumiu uma identidade que não tem nada a ver com a unção de Jesus na vida dele. Eu assumi a identidade que corresponde ao meu nome. E o sentido contrário também tem. Jabez tinha um nome negativo, mas ele decidiu, eu vou assumir uma outra identidade. O nome vai continuar, mas quem eu serei por dentro vai ser diferente. E é isso que vai guiar a minha história. Amém? E é sobre essa linda história e situação que eu quero falar com vocês. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi mais importante, mais rico, mais poderoso, mais conhecido, mais abençoado, mais bem-sucedido. Por quê? Um dos segredos para você entender alguns textos da palavra de Deus é você ler ele de trás para frente, ou um pedaço do trecho, um pedaço daquele contexto. Então vamos ler de trás para frente essa partezinha que faz referência a Jabez. Versículo 10 aí, começa no versículo 9 e termina no versículo 10. No final do versículo 10 diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se eu começo a ler daqui para cima, eu vou ver o que Jabez pediu. E eu vou chegar no ponto de que ele recebeu um nome de dores. Mas eu vou chegar lá no começo e vou ver que, apesar de tudo, ele foi mais ilustre. Ou seja, eu vou entender que o fato dele ter tido uma vida vencedora foi porque, no final do versículo, está escrito que ele fez uma oração que mudou a sua realidade. Diga glória a Deus. A oração pode mudar a nossa realidade. A oração muda a nossa identidade. A oração nos faz ter uma identidade alinhada com a vontade de Deus. E não com os nomes que muitas vezes nós vamos ganhar no decorrer da nossa vida. Você tem um nome registrado no seu CPF, no seu RG, mas durante a vida você recebe muitos nomes que as pessoas trazem. Derrotado, vencedor, fracassado, pecador, miserável, errante, o que não dá certo, aquele que só é problema, aquele que só dá errado, aquele que nunca vai ser ninguém. Mas eu te pergunto, você quer assumir esses nomes? Ou você quer viver a identidade que Deus implanta na sua vida? Porque a identidade que Deus nos dá é a identidade de mais do que vencedores. Mas para a gente viver essa identidade, nós precisamos seguir o caminho que Jabez seguiu. Buscar a Deus. Mas não é qualquer Deus. Buscar ao Deus de Israel. Veja aqui no versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. E isso é muito interessante quando fala o Deus de Israel. Porque Jabez, quando ele vê a situação, ele crê que Deus pode mudar a vida dele. Mas ele pensa em Deus como Deus do seu povo. E quando a gente vê a história de Israel, Israel era um povo que não era para ter sido um povo. Israel era um povo frágil, um povo pequeno, um povo que nasceu a partir de Abraão, a partir de um ventre que não podia ter filhos, que era o ventre estéril de Sara. Israel foi um povo que nasceu a partir de uma situação impossível, a velhice de Abraão e sua esposa. Israel foi um povo que peregrinou no deserto, vivendo em tendas, um povo simples, um povo que vivia de uma agricultura escassa, muitas vezes, e de cuidar de gado.
Um povo que passou por todos os tipos de problemas familiares quando eles estavam se formando. Problemas terríveis aconteceram dentro da casa de Abraão. Problemas seríssimos aconteceram dentro da casa de Jacó, dentro da casa de Isaac, dentro da casa de Jacó. E assim foi a história de Israel, a história dos reis. Mas começando lá no começo, Israel foi levado, ou foi ao Egito para não morrer de fome. Lá no Egito, chegou um tempo em que eles foram perseguidos, humilhados e escravizados. Deus os tirou de lá. Faraó queria eliminar a história de Israel. Deus os tira de lá. Eles passam 40 anos no deserto, com tudo para dar errado, com tudo para perderem identidade de nação de Deus. Mas mesmo assim Deus os sustenta, Deus os leva à terra prometida, e chega lá, tinham 7 nações mais fortes, mais poderosas, maiores do que Israel. Israel entra, vence essas nações e toma posse da terra que Deus havia prometido para Abraão, mas as nações haviam possuído a terra antes de Israel chegar. Israel toma posse sem condições humanamente falando, e está Israel estabelecido lá até o dia de hoje, mesmo com todas as tentativas durante a história, tentativa de Hitler, tentativa dos árabes, tentativas de tantas outras situações que quiseram já varrer Israel do mapa, mas Israel subsiste hoje como uma nação pequeniníssima de território. O território de Israel hoje é comparado mais ou menos com o estado do Espírito Santo. Sabe o estado do Espírito Santo? Capital Vitória? Então, é o tamanho mais ou menos do país de Israel. Mas Israel é hoje uma das nações mais poderosas da terra. Nas finanças, na área militar, na tecnologia, na saúde e em todas as áreas. Por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus que fez com que o impossível se tornasse possível. É o Deus que fez com que o improvável se tornasse provadamente vívido, porque Ele é o Deus que chamou Abraão e disse: farei de ti uma grande nação. Estou contando essa história para que você entenda que Jabes pensou nisso tudo. O meu povo existe por um milagre. O meu povo não podia existir por si mesmo. Então, eu vou clamar ao Deus que trouxe essa existência para o meu povo, porque assim como o Deus do meu povo fez com que o meu povo subsistisse até hoje, Ele também vai entrar na minha vida e vai mudar a minha história. Diga glória a Deus, porque este é o mesmo Deus que eu sirvo, que você também serve. Esse não é um Deus diferente do nosso Deus. Então eu quero te convidar a fazer comigo a oração de Jabes, que nós vamos falar parte por parte do que Jabes pediu a Deus. Porque quando você orar, lembra, você não está orando, meu irmão, para um deusinho, para um Deus qualquer, para um Deus sem nome, um Deus sem face, um Deus sem história. Você está orando para o Deus de Israel. Talvez a sua vida tenha tudo para dar errado, mas o Deus de Israel pode fazer dar certo, amém? Então vamos lá, a oração de Jabes: se me abençoares muitíssimo. Primeiro ele tem o autoconceito do Deus para o qual ele estava clamando. E ele começa a dizer: Deus, eu quero a tua bênção, porque eu sei que eu estou debaixo de um nome de maldição. Eu sei que a minha vida está debaixo de um peso, a minha vida está debaixo de um decreto, a minha vida está dentro de uma declaração maligna, e eu não quero que isso se torne realidade em mim. Eu não quero ser o carregador da dor. Eu não quero ser aquele que leva a dor e aquele que fica vivendo em dores. Eu quero ter uma vida abençoada. Então me abençoa e quebra a maldição. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele é abençoador. E Ele quer, nessa noite, cancelar todo e qualquer tipo de maldição que estiver imperando sobre a tua vida. Você não tem que aceitar aquilo de ruim que outras pessoas disseram que vai ser a sua história. Você não tem que aceitar que tem que ser assim, porque a sua família sempre foi assim. Você não precisa aceitar as coisas só porque todo mundo diz que você tem que se conformar. Não, não precisa ser assim. Você precisa entender o que é que Deus tem para mim.
o que é que Deus prometeu para mim. Porque quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, e eu comparo com a realidade que as pessoas estão dizendo que tem que ser, e eu vejo que não se encaixa, eu vou rejeitar essas realidades malignas e vou me alinhar com o que Deus tem, porque o que Deus falou, o que Deus tem é que realmente importa. Tem muita gente que fica muito apegado, falaram isso, falaram aquilo, a minha família diz isso, meu amigo disse isso, eu escuto desde pequeno, pastor, que eu nunca vou dar certo, que eu sou burro, que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo, na minha família ninguém nunca conseguiu romper, na minha história da minha família as pessoas dizem, você sonha demais, seu pai nunca foi assim, sua mãe nunca foi, seu avô nunca foi, nunca teve ninguém da sua família que foi um médico, e você está sonhando alto demais. Irmão, minha irmã, ignora isso. E passe a buscar e perguntar a Deus o que é que o Senhor tem para mim. Porque o que Deus tem para a tua vida é a bênção. Por mais que você esteja carregado de desejos, palavras e sentimentos malignos de maldição que jogam sobre a sua vida. Em nome de Jesus, levante a sua cabeça nessa noite e rejeita todo decreto maligno que não se alinha ao projeto de Deus na sua história. Pare de dizer amém para o diabo. Para de dizer amém para pessoas fracassadas que querem te fracassar. Para de dizer, é assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Eu nasci para sofrer. Mentira! Aonde que está na Bíblia escrito? Você nasceu para sofrer, nasceu para perder, nasceu para ser fracassado. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus decretou muitos juízos sobre a vida de Adão e Eva. Mas em nenhum momento Deus falou, vocês vão comer poeira a vida toda, vocês vão viver com a cara no chão. Pelo contrário, a serpente foi condenada a viver nessa realidade. Mas para Adão e Eva, Deus trouxe juízos, mas providenciou redenção, providenciou salvação, providenciou meio de escape. Viva essa verdade, amém? Então primeiro ele pede a bênção para cancelar toda a maldição. Segundo lugar, em meus termos ampliares, ele queria que Deus tirasse todo impedimento que pudesse bloquear o seu crescimento. Olha que homem inteligente. Ele ora pedindo a bênção e ele sabe que a bênção ia fazer ele crescer. Que a bênção ia fazer ele expandir para a direita, para a esquerda, para a frente também. Então ele pensa, eu não posso ter nada me impedindo, nada me sufocando, nada me travando. Então Deus, amplia os meus termos, me dá um espaço bem grande para que eu possa crescer em todo tamanho e extensão do que o Senhor me fará crescer. Sabe o que é isso? É Deus querendo tirar os impedimentos da sua vida. É Jabez entendendo que Deus tira os bloqueios. Muita gente poderia estar muito mais longe na vida, poderia ter expandido muito mais, mas está cheio de bloqueios. Você está uma pessoa sufocada muitas vezes. Você sabe que tem potencial para ir mais longe, mas tem algo que está te sufocando, te prendendo, te segurando. Talvez conceitos, talvez família, talvez falta de dinheiro, talvez demônios. Mas nessa noite eu te convido, ore e clame ao Deus que joga por terra as barreiras que estão ao seu redor. Deus não quer que você viva dentro dessa redominha de vidro. Deus tem mais. Deus quer que você expanda nas dimensões nas quais Ele vai levar você, em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas para isso acontecer, nós precisamos crer. E para crer, nós precisamos mudar essa mentalidade nossa. Porque muitas vezes a prisão está aqui dentro da nossa cabeça. Quando você olha para a sua vida e se enxerga dentro de um copo, você nunca vai desfrutar o que realmente é a liberdade de navegar em alto mar. Abra seus olhos e veja com os olhos de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Em nome de Jesus. Nessa noite eu declaro sobre ti, que as barreiras que te amarram, que te prendem, que te sufocam, que te limitam, caiam por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus venha ampliar os teus termos nessa noite.
Que o Senhor amplie os teus termos à direita, à esquerda, na tua frente, para que você possa viver todas as promessas que o Senhor determinou sobre a tua história. Diga glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia! Olha o que ele vai pedir agora. E a tua mão for comigo. Irmão, que oração sábia. Ele entende, estou debaixo de maldição, eu preciso da bênção para cancelar. A bênção cancela e me faz crescer, mas eu preciso de lugar para expandir. Então Deus tira os impedimentos que eu quero crescer, tudo que o Senhor quer me fazer crescer. Mas eu crescendo, eu me expandindo, eu vivenciando a bênção, eu preciso que a tua mão segure na minha. Eu preciso que o Senhor me guie como meu pastor. Eu preciso que o Senhor seja o meu diretor, que o Senhor esteja na minha frente, que o Senhor me conduza para que essa bênção permaneça e para que eu permaneça nessa bênção. Isso é oração de sabedoria, porque tem muita gente que Deus o abençoa, que Deus o faz crescer espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas, mas porque a pessoa não tem direção de Deus, ela joga tudo fora, ela se perde. Quantas pessoas eu conheço que enquanto estavam ali, vivendo com pouco dinheiro, numa situação limitada, estavam firmes, servindo a Deus, abençoados. Foi Deus começar a abrir as mãos e abençoar a pessoa começa a expandir. Esquece de Deus. Tem gente que larga a família, olha para a esposa e fala, eu acho que eu preciso de uma esposa mais nova que essa, e larga a esposa que lutou, sonhou com ele, pagou o preço. Tem esposa que faz a mesma coisa. Tem filho que olha para os pais, o filho está ali com os pais, tal, de repente Deus concede uma faculdade, Deus concede algo mais, o filho, quando começa a crescer, ao invés de abençoar e honrar os pais, olha para os pais, meu pai não sabe falar um português, minha mãe não conjuga os verbos direito, eu tenho vergonha dos meus pais, minha família, eu vou morar sozinho, vou viver minha vida, e some no mundo, corta contato, está bem de vida, esquece da mãe muitas vezes idosa, do pai idoso. Tudo isso por quê? Porque faltou a mão de Deus guiando essa pessoa. Essa pessoa caiu nas armadilhas do mundo, nas armadilhas do orgulho, nas armadilhas do diabo. Outras pessoas são roubadas, são lesadas na vida, por quê? Porque falta direção, falta Deus ir na frente. A pessoa fica tão segura de si mesma que ela exclui até Deus dos seus planos. Por quê? Porque está próspero, porque está grande, porque está avançando. Então, Jabez, prevendo essa possibilidade, ele pensa, Deus, eu preciso que o Senhor segure nas minhas mãos e me guia, porque eu não quero uma bênção momentânea. Eu não quero um crescimento só de tempo, eu quero viver essa bênção por toda a minha vida. E sendo Deus o meu pastor, e a presença dele comigo, com certeza ele vai me guiar. Por onde? Por pastos verdejantes. E para onde? Para as águas tranquilas. Diga glória a Deus. Quer deixar Deus o seu pastor? Levante a sua mão e diga, segura nas minhas mãos, Jesus, e não solta. Me guia em todos os meus caminhos. Porque eu não quero, Senhor, seguir a minha vontade, seguir os meus planos, seguir os meus projetos. Mas eu quero que o Senhor me guie pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, porque o Senhor é o meu pastor, e a tua presença comigo suprirá tudo, me guardará, me iluminará e me abençoará com uma bênção que será permanente e completa. Amém. Palmas e glória a Deus. Aí ele continua orando. Olha só, ele vai continuar orando dizendo aqui, e fizeres que do mal não seja afligido. Olha só, primeiro ele pede a bênção, segundo ele pede espaço para crescer, terceiro ele pede a mão de Deus, que significa Deus guiando, sabedoria do céu, Deus direcionando ele, e agora ele vai pedir o livramento do mal, porque ele sabia que quanto mais abençoado ele fosse, mais ele chamaria a atenção de pessoas malignas, de pessoas invejosas, de pessoas perversas, de situações que poderiam vir a afligi-lo, a atacá-lo, a tentar roubá-lo, destruir o que ele estava recebendo de Deus. Essa é a oração que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Livrai-nos do mal.
Irmãos, quanto mais abençoado você for, e eu declaro em nome de Jesus que você é e que você continuará sendo, será muito mais atenção de pessoas perversas você vai chamar. Mais gente invejosa vai estar crescendo o olho em você. Mais demônios vão estar planejando para roubar as suas bênçãos. Então nós precisamos que Deus nos livre desse mal e de todo e qualquer tipo de mal. Que Deus seja ao nosso redor uma muralha de fogo para nos fazer invisíveis diante dos olhos do inimigo e para jogar por terra todo dardo inflamado e que nenhuma arma forjada contra a nossa vida venha prevalecer. Tem muita gente que estava frutificando, fluindo em todas as áreas, mas veio um maligno e entrou. Veio uma pessoa perversa e deu um prejuízo. Entrou alguém na família daquela pessoa e derrubou tudo. Entrou alguém no caminho daquela pessoa e desviou ela do propósito de Deus. Mas Jabez, prevendo isso, ele disse: Deus me livra do mal, que o mal não tem acesso na minha vida. Tudo aquilo que Deus te deu é para permanecer contigo. Tudo aquilo que Deus plantou em você é para frutificar na tua vida. Tudo aquilo que Deus projetou para você é para que você venha desfrutar. Não é para os ladrões roubarem. Não é para aqueles malignos tirarem o que é teu. Então eu quero orar com você agora. Fica de pé, por favor. Em nome de Jesus. E por causa dessa oração, Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. E ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Porque Deus entrou numa história que tinha tudo para dar errado. Eu poderia estar lendo aqui agora com você. Jabez foi um homem totalmente fracassado. E Jabez morreu carregado de dores, de sofrimento, de lágrimas, de aflições. Eu poderia estar lendo aqui para você assim, se Jabez não tivesse feito aquela oração. Uma oração pode mudar uma história. E guarde o que eu vou te dizer aqui mais uma vez nessa noite. Não é porque algo ruim aconteceu na sua vida, ou alguém determinou que tem que ser assim, é que precisará ser assim para sempre. Não é porque a sua família, os seus amigos só olham e dizem coisas negativas sobre você, que as coisas têm que ser exatamente assim. Não precisa ser assim. Há um Deus nos céus que trabalha para mudar a nossa vida aqui na terra. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão sobre a sua cabeça. Como alguém que aceita que Deus venha mudar toda a sua realidade, da cabeça aos pés. É que eu quero orar agora para Deus agir. E nós vamos fazer a oração alinhada com essa oração de Jabez. Senhor, eu oro agora no nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha nos abençoar, porque onde a tua bênção está, a maldição não tem lugar. Se alguém aqui estava debaixo do peso de maldições que ela mesma disse, maldições que alguém está falando, maldições, Senhor, jogadas na família, se alguém aqui estava vivendo debaixo desse peso, em nome de Jesus, entra com a tua bênção, na área financeira, na área familiar, espiritual, sentimental, na saúde. Cancela, Senhor, agora. Cancela todo o peso de maldições que estiver sobre a vida de alguém aqui nesta noite. Toda pessoa que anda vivendo debaixo da palavra de alguém, tira esta pessoa, Senhor, dessa prisão agora, em nome de Jesus. Nós não precisamos viver debaixo da palavra negativa de ninguém, Senhor. Mas há muitos que não entendiam isso até esse momento. Mas eu creio que essa palavra veio para libertar. Liberta o teu povo do peso das maldições. E mostra ao teu povo que nós podemos e vamos viver melhor. Aleluia! Vamos viver o projeto do Senhor na nossa vida. Aleluia! Senhor, toca e amplia os nossos termos. E rompe com os impedimentos. Senhor Deus, segura nas nossas mãos, nos dá direção, seja o nosso guia, guarda os nossos pés para não cair na cova, para não cair nas armadilhas, para não cair no engano de nós mesmos e de outras pessoas. E cerca-nos, Senhor, com as tuas muralhas,
e guarda tudo que somos e tudo que temos, para que o homem mau, para que a pessoa perversa não nos alcance, em nome de Jesus, e nós viveremos uma vida debaixo da tua vontade, em todas as áreas, como Jabez viveu, e foi mais ilustre do que seus irmãos. Apesar das circunstâncias contrárias, Jabez rompeu na sua vida. É o que eu declaro sobre este povo. Apesar das situações negativas, apesar dos problemas, apesar das situações em contrário, este povo vai viver diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Se você crê comigo, levante a sua mão e diga: eu creio, Senhor, e eu vou continuar crendo e orando a oração que se alinha com a tua vontade para a minha vida. Eu vou deixar de olhar para a direita e para a esquerda. Eu vou deixar de dar atenção às coisas ruins que falam sobre mim, que declaram sobre mim, que dizem que vai ser a minha vida. Eu vou me preocupar mais com aquilo que a tua palavra diz ao meu respeito, porque é o que realmente importa para mudar a minha vida. É o que o Senhor pensa, declara e faz sobre mim, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pode aplaudir a Deus. Viva essa verdade do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Que bênção. Deus abençoe vocês. Eu estou vendo o ambiente aqui até mais claro.